está em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14. Vamos ler essa mesma escritura e vamos trabalhar sobre esse assunto que estamos falando, sobre o caráter de Cristo. Tivemos um bom culto em Itajaí, fomos grandemente abençoados, né? Deus é muito especial, Ele usa o seu poder, que é o poder do Evangelho, para tocar nos corações dos filhos de Deus. Você achou? Então vamos ler. Não vos prendeis a julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E o que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saio do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toquei nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Feche seus olhos. Bondoso Deus, sabemos que a Tua palavra, ela gera vida eterna, desde que o Espírito Santo revele isso aos corações, porque senão isso apenas seria um livro, apenas letras, mas quando a inspiração vem, ela mostra as coisas que Deus tem colocado ao tempo certo e o momento. Sabemos que vivemos na última era, e Deus está aperfeiçoando a sua noiva, para ela poder compreender as Escrituras, e Tu tens se revelado dia após dia entre os filhos. Por isso ajuda-nos, Pai, mais esse momento, para podermos estar mais um pouco diante da Tua presença e aprender um pouco mais. Peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. O assunto nosso é caráter. E logo usamos essa escritura tão, parece que não tem a ver com isso, né? Mas tem. Porque os filhos de Deus e as filhas de Deus, elas são moldadas pelo caráter. E claro que você sabe muito bem o que a escritura diz em relação a isso. Você, para ser moldado, você tem que ter obediência à palavra. E antes de você ter essa obediência à palavra, você realmente teve que receber uma fé que veio do alto. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem você saber se aquilo é realmente a palavra de Deus, se aquilo é a verdade, como você vai ser obediente a alguma coisa que você não aceita? Você deve pensar um pouco sobre isso. Por isso, primeiro Deus tem que gerar uma fé em você, para você reconhecer a palavra de Deus e identificar com aquilo e você dizer, isso é Deus. E agora eu estou tendo obediência à palavra de Deus e quero viver de acordo com aquilo que está escrito. Nada fora do escrito. Muitas vezes você diz assim, irmão Bruno, você não deve interpretar a palavra. É o que está escrito. E essa é a maior confusão que temos hoje. Muitas vezes queremos interpretar uma coisa que está escrito perfeitamente. Talvez eu podia usar um exemplo simples para você. Haja luz.
Daí muitas vezes, houve um Big Bang, houve isso, houve uma explosão, surgiu a luz e aquela coisa toda. Isso é a mente humana. E Deus? Haja luz. E a luz veio. E a luz era boa. Talvez se você amadurecer isso, você vai ver que você vai encontrar Cristo nessa luz. Mas muitas vezes criamos vários e vários pensamentos. E Deus disse, está ali, perfeitamente claro para os seus filhos a entender esse assunto. E quando passamos para caráter, logo paramos em essa palavra obediência. Porque o próprio mensageiro, ele firma um pensamento. Ele diz assim, obediência total, não em parte, ou em uma parte, ou numa ideia, mas total à palavra de Deus, te dá o direito ao Espírito Santo. Isso é Escritura. Para você ter o Espírito Santo, você tem que ter totalidade da palavra. Você não pode ser um incrédulo. Para a mente natural, para a mente humana, parece que há alguma dificuldade de entender isso. Você diz assim, mas irmão, eu não conheço toda a palavra de Deus, eu não conheço tudo. Mas você crê no que você conhece? Aqui está uma coisa que é muito importante você saber. As coisas que são reveladas, a palavra diz, as coisas que são reveladas são para nós. As coisas que não são reveladas ainda está a Deus. Daí você diz assim, irmão, eu aprendi bastante coisa. Amém? Mas irmãos, na nossa jornada de fé, Deus teve muita misericórdia conosco. Muitas coisas a gente achava que era real e tivemos que tirá-las porque não era real. Porque aprendemos com conceitos humanos, conceitos de homem. E isso vem com o tempo, a verdade se manifesta e nós temos que mudar as nossas posições da palavra. Mas quero dizer uma coisa para você, Deus não muda. Foi o nosso conceito que estava errado. Deus, ele é perfeito sempre em sua palavra. O problema é nós. Podemos aprender errado e achar que estamos certos. Você se depara com várias situações que você acha que está certo. E como se faz quando a gente acha que está certo? E como você define isso para ver se aquilo está certo ou está errado? Existem padrões que você deve aprender nas Escrituras. Você não pode nunca ter um versículo só segurando um assunto. Primeiro padrão. Se você tem um versículo só para segurar aquele assunto, você é como não ter nada. Você precisa de no mínimo 3, ou considerando a palavra de Deus como fala, 3 testemunhas. Quando você acha naquele versículo, e aquele versículo encaixa com aquele outro versículo, e aquele outro versículo encaixa com aquele outro versículo, você tem segurança. E ainda mais quando você tem a mensagem ali para respaldar o assunto. E aí que muitas vezes pegávamos um versículo isolado e achávamos que estávamos corretamente. Mudar caráter? Temos que entender isso. Então, primeira base é obediência. Ou, primeiro você tem que ter fé, para depois você ter obediência. E obediência é uma parte fundamental, porque Jesus Cristo nos ensinou isso. Em todos os seus assuntos, Ele nos ensinou isso. E eu quero, como estou falando dessa questão, eu queria primeiro reforçar um pensamento para a gente entrar sobre isso. Se lembra aquela questão da pirâmide que eu falei para você, né? Caráter sempre vai ser uma conquista ou uma vitória daquela pessoa, porque ela recebeu o novo nascimento e agora ela está conquistando o caráter, porque ela está conquistando uma coisa que ela reconheceu que é a palavra de Deus, e Deus diz para ela assim, você precisa ter essa estatura de um varão perfeito.
E logo você entende que a estatura de um varão perfeito vem sobre fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e o Espírito Santo selando você. Então, você está numa luta constante, numa batalha de vitória para ter o caráter de Cristo. Você entendeu isso? Não que você precisa primeiro ter o Espírito Santo para depois ter o caráter. Isso não é dessa maneira. O próprio Jesus, para moldar seu caráter, ele teve que lutar pelaquilo que ele amava. Você ama a palavra de Deus? De todo o seu coração? Então, esse é um ponto importante. E outro ponto importante, irmãos, que talvez você olhe e medite, e você poderia fazer uma pergunta para a igreja e dizer assim: por que não tem um arrebatamento ainda? Por que não houve o arrebatamento ainda? Você talvez seja um irmão já de vários tempos da mensagem, talvez alguns tenham 30 anos, outros até podem ter mais de 30 anos, outros são muito mais novos. Daí você pode fazer essa pergunta: por que não houve o arrebatamento? Mas será que as pessoas mais antigas não lutaram mais, não fizeram mais força, não correram mais, batalharam de todo jeito? Eu conheci irmãos que vinham de 50 quilômetros daqui, não é? De ônibus, a pé, de como foi. E parece que a nossa geração era mais frágil. Se não tiver um carro na garagem, se não tiver um Uber, se não tiver nada, não vem, não tem coragem. O que está acontecendo? Então era para ter o arrebatamento já lá atrás. E por que não tem? Você já fez essa pergunta para o seu coração? Você já fez essa pergunta para a sua posição? Eu, olhando humanamente, eu diria assim: aqueles irmãos foram mais fortes que esses irmãos que estão aqui hoje. Olhando humanamente. Só que tem uma constância na palavra de Deus. Eu gosto disso porque ela tem uma constância. Será que aquelas pessoas que foram lá atrás, será que realmente, eu não estou questionando ele e não estou julgando ele, eu quero que vocês entendam o que eu estou querendo botar. Será que eles tinham fé tão grande o suficiente que eles se manifestaram para esse arrebatamento? Será que eles têm tudo isso que a palavra diz? O deserto vem, as provas chegam, as ações e atitude mostram quem são. Ou você acha que não? A minha ação, a minha vida, a minha posição vai mostrar qual é o meu caráter em relação à palavra. Não estou julgando nada aqui, só estou mostrando o que é isso. Porque não houve isso. Talvez tinham mais força, talvez eles eram mais rígidos, talvez eles tinham mais convicção em algumas coisas. Mas tinha outras coisas que eles não tinham. Como é que eu vou unificar? Se eu pegasse aqui, dissesse assim, e desse um papel para assim, como é que eu vou unificar a igreja? Você sabe como vai unificar a igreja? Como é que eu vou eu ter o mesmo pensamento, e você ter o mesmo pensamento, e você ter o mesmo pensamento, e você também ter o mesmo pensamento meu? Não que seja meu, porque o meu pensamento, eu quero que seja a mesma mente de Cristo em minha vida. Como é que vamos unificar? Na rede. Vamos unificar na rede. Não. Talvez isso nos coloque a pensar. Talvez alguns já estão pensando assim: não vai existir arrebatamento nenhum, irmão Arantes. Isso não vai acontecer, Isso talvez a Bíblia nem é verdade, irmão Arantes. E o profeta não é nem um mensageiro. Vocês estão enganados, esse profeta é um mentiroso, falou algumas coisas que não aconteceram. Será que não é isso que estão falando aí fora, que são irmãos da mensagem? Irmão, quando eu deparo com um irmão que já foi da mensagem, escutou, leu, ouviu isso, e se depara nessa posição, isso eu me digo assim: que loucura é essa? Será que Deus não foi um pouquinho bom para ele na jornada que ele teve, no local onde que ele teve? Será que Deus não ajudou ele nem um pouquinho em sua vida? Será que não mudou uma coisa da vida dele?
Você tem que pensar, porque será por que ele fez isso? Por que eles estão falando mal do mensageiro e da mensagem? Você tem que pensar. Por isso que eu digo, esse é o tempo do arrebatamento. Até um tempo atrás, eu não podia ter esse entendimento, porque eu olhava assim, ainda é as denominações que discutem com nós, algumas não creem na nossa mensagem, mas nem falam nada, eles não sabem da mensagem, não sabem nada. Eles não sabem nada disso, eles só sabem, não, isso aí é uma seita, eles creem num homem morto, esse é o padrão deles. Eu não estou falando desses homens lá, estou falando desses homens que estavam dentro da mensagem. Esse é um ponto que você deve meditar. E eu vou dar um exemplo para você prestar bem atenção na palavra de Deus, para você não cair de cilada. Hoje a internet fala qualquer coisa, um homem pode falar qualquer coisa, mas você sabe a vida daquele homem atrás? Você sabe como ele vive? Você sabe como ele vive? Porque dentro de uma câmera, como está ali, eu pregando aqui, eles conhecem a minha vida? Ali vai mostrar a minha vida, a minha posição de fé, a minha convicção? Não vai. Ele só vai falar muito bem, vai ser muito educado, e vai falar a palavra, vai falar isso, e as pessoas vão ficar felizes. E eu vou dizer outro ponto chave para você. Você acha que, irmãos, existem grandes homens, eu podia falar aqui, podia dizer que são grandes em relação ao mundo, mas quero dar uma referência para você entender. Existem homens que eles estudam a Bíblia de ponta a ponta, eles são muito bons aí fora, vou começar a colocar lá fora, para você trazer para cá. São muitos bons, sabe, pontos importantes, a história, a posição, tudo isso, ele sabe. Ele é muito hábil na palavra. Mas tem uns pontos que eu quero que você entenda, irmão. Amadureça nisso. Deus vai nos ajudar a amadurecer agora. Esses homens nunca vão levar você ao arrebatamento. Sabe por quê? Eles têm uma mensagem que ela ensina a gente algumas coisas naturais, como proceder com a nossa família, como proceder com isso. E isso também um pastor que está dentro da mensagem também tem que ensinar. Mas isso não leva você à eternidade. É isso que eu quero que vocês aprendam. Esses homens lá fora, eles não conhecem 2 livros, Gênesis e Apocalipse. Já vou escrever para você. Se você quer fazer um teste, faça. Eu já escutei esses homens falar que assim, ó, a semente da serpente, que eles nem sabem o que é a semente da serpente, nunca souberam e nunca vão saber lá fora, porque para você saber a semente da serpente, você tem que ter um mensageiro, um profeta enviado de Deus para mostrar isso para você. Eles falam assim, ó, a serpente era um pássaro colorido, com cor vermelha, amarela, e voava, daí recebeu uma maldição. Como é que eu vou crer num homem desse? Um homem que é um evangelista, que prega para todo mundo. Ele criou uma imaginação na mente dele, porque Satanás usou isso. Então é isso que eu quero que vou formar vocês. Esses homens, na parte que é história, e nas parábolas, nisso, eles são bons. Mas na hora que entra revelação, não sabem nada, nem um pouquinho. E é a revelação que vai levar você ao arrebatamento. Porque Deus vai abrir a revelação a você para estar no arrebatamento. Agora eu quero dizer outra coisa para vocês. Levamos lá. Vamos trazer para dentro. Existem homens hoje dentro da mensagem que nem sabem como levar o povo ao arrebatamento. Aí que começou a coisa. Esse é o problema hoje. Irmãos, vou dar um exemplo. Talvez depois vou falar um nome para você entender qual é o procedimento que é um filho de Deus. Talvez você diga assim, não, aquela igreja da mensagem é muito grande.
Agora você, preste bem atenção. Deus usa homens para pregar a palavra de Deus. Agora, Deus tem que respaldar a vida desse homem. Deus não pode deixar nada atingir esse homem se ele foi chamado para um padrão. Você diz assim: isso é verdade, irmão? Isso está na Bíblia, claro, 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 como luz. Agora, pense bem, um homem que diz que é um homem de Deus e comete coisas que são terríveis, nem vou falar aqui. Como pode ele estar na frente de um ministério? Você tem que entender, passamos a paz e vamos sair dessas coisas. Ah, mas o ministério dele é grande, ele saiu aí, trouxe isso, trouxe aquilo, trouxe isso, tem muita gente. Mas irmãos, será que Deus está nesse negócio? Pense nisso, você tem que parar de não entender essas coisas. Ah, mas veio assim. Sim, mas você tem que entender que Deus não trabalha nisso. Para dizer, se eu, vou dar um exemplo pessoal meu. Se eu cometo alguma coisa errada, que está fora da palavra, que eu vou ali, saio com outra mulher, vocês têm que me tirar do púlpito. Você entende isso? Porque eu feri a palavra de Deus. Mas parece que a igreja não é soberana. Sabe por quê? Esses homens não entregaram a igreja para o povo. Eles são reis. Então o rei é totalmente diferente, ele determina. Agora, se ele entrega para o povo, se ele ensina ao povo que a igreja é soberana, se ele ensina que você tem poder de voto, se você ensina que você vê que esse homem está errado, vai ter que ser corrigido, vai mudar. Tu acha que eles vão ter coragem de falar isso, se eles estão cheios de pecado atrás das costas? Eles não vão ter coragem, eles não vão fazer isso, porque a própria palavra acusa a vida deles, irmão. Você está vendo o que é moldar caráter? Por isso que Jesus, ele falava, ele dizia, e perguntava, por quê? O que a palavra me condena? Não condena, porque Cristo manifestou ao Pai, manifestou a palavra de Deus. Só que a gente, naturalmente humana, a gente olha para aquelas coisas grandes, né? Esqueça isso, irmão. Deus está sempre em simplicidade. Sempre está num grupo pequeno. Você não vai achar em nenhuma parte da Bíblia que Deus está em grupo grande. Você não vai ver isso de maneira nenhuma. Você não vai ver um arrebatamento aqui de 2 milhões de pessoas dentro da mensagem. Irmão Arantes, no Brasil deve ter uns 10 mil da mensagem. No mundo todo deve ter não sei quantos milhões. Eu creio que tem. Mas será que eles são noiva? Aí que é o problema. Escute bem aqui, ó. Como vai ser edificado para a noiva se manifestar e ir para o arrebatamento? Está numa escritura muito simples, que você conhece de ponta a ponta. Talvez se eu pedisse para alguém recitar, saberia. Que está em Efésios capítulo 4. Escute bem. A noiva, para ir para o arrebatamento, ela tem que se unir. E o irmão Brana fala na mensagem, a coisa mais difícil é os homens se unir. Eu me uni com meu irmão, eu me uni com aquele irmão, eu me uni com aquele irmão, eu me uni num só pensamento, numa só fé, num só batismo e no nome do Senhor para uma causa do reino de Deus. Essa é a coisa mais difícil. Talvez você fale assim, eu me uno, irmão Arantes, só está no aham. Escute bem aqui, eu não estou brincando com isso. E isso não é uma brincadeira. Aqui, escute bem. 11:4, Efésios 4:11, se você quiser acompanhar. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para apóstolos e outros para doutores. Agora, por que Deus deu isso? A primeira pergunta que você deve fazer é assim, por que Deus deu esse quinto para a igreja? O 12 vai responder, querendo o aperfeiçoamento dos santos,
para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? É a noiva. Cristo é a cabeça, o corpo é a noiva. Cristo é a cabeça da igreja, Cristo é a cabeça da sua noiva, o corpo é a noiva. Para que o quinto? Para edificar, firmar, posicionar. No outro versículo tu vai entender o que eu estou falando. Até que todos cheguem à unidade. O que é unidade? É se unir. Esse corpo, ele está aqui, esses 5 elementos, esses 5 ministérios, esses 5 chamados, está aqui para unir. Olha aqui, ó. Escute bem. Até que todos chegam à unidade da fé. Essa fé não é uma fé humana, não. Essa é uma fé que veio de Deus. Então, existe uma coisa entre mim e você que somos comum na mesma fé. Não é fé diferente, é na mesma fé. Olha aqui. E ao conhecimento do Filho de Deus. Será que a mensagem conhece quem é o Filho de Deus? É aí que é o problema, irmão. Irmãos, se tu não conhece quem é o Filho de Deus, nunca você vai ter revelação de Deus. Porque a revelação de Deus é o Filho de Deus que manifesta a você. Por isso que ele está dizendo, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa. Olha aqui. Completa, varão perfeito, completa, desde a fé até o amor fraternal. Olha aqui. Estatura completa de Cristo. Você viu que esses 5 ministérios vai fazer você chegar a esse nível, e você recebe um batismo, e você é selado. Você vai para casa, não tem mais maneira nenhuma, você vai para a eternidade com o selo. Não tem diabo nesse mundo que vai tirar isso mais de você. Você entendeu isso? Então agora você entende o que precisamos ter uma unidade. E a outra parte mais importante tem que entrar o ensinamento. Você entendeu? Por que aqueles homens do passado não receberam isso? Porque entrou primeiro. Sabe o que entrou primeiro, irmão? A manifestação dos dons. É falar em línguas, é isso, é aquilo ali, aquela coisa toda. Mas eles não se uniram. Era uma disputa. Você vê nessas igrejas aí, cada um quer falar em língua, cada um quer ser o profeta ali naquele momento. Ah, não sei o que, isso. Você não percebeu isso já? E parece que isso está entrando dentro da mensagem. Você se começa a olhar nas internet, você já vê espírito igualzinho. O que a palavra diz? Primeiro, unir no Espírito de Cristo. Unir na mesma fé, na mesma convicção, em espírito e em verdade. Depois sim, ensinamento para amadurecer a igreja para o arrebatamento. Agora, para você aprender ensino, o que acontece? Você tem que sentar, ficar tranquilo e escutar. Será que muitas vezes a gente senta aí e quer aprender? Você tem que sentar e escutar. Olha aqui. Vou dar um exemplo para você. O maior problema que a gente tem nesse ciclo aqui, claro que eu sei que tem problema nas outras pontas, mas eu quero te mostrar primeiro um problema maior que tem. É a questão de mestre. Todo homem que tem uma boa inteligência, começa a ter um conhecimento, Deus dá uma graça para ele, ele começa a inchar.
Você já percebeu isso? É só Deus derramar uma bênção sobre a pessoa, ela começa a inchar. Isso acontece muito com os mestres. Porque mestre tem uma sabedoria, ele tem uma capacidade, ele começa a ensinar bem, ele sabe amadurecer a escritura, ele sabe isso. Daí você diz assim, irmão Arantes. Vou dar um exemplo para você, num sentido. Moisés era um homem sábio, conhecia todas as regras do Egito, sabia como fazer as guerras, como fazer isso, sabia como botar as barracas. Tudo isso Deus usou em Moisés. Deus teve que primeiro limpar Moisés. Mas chegou um tempo que Moisés era tão requisitado e Deus usava ele tanto que o povo começou a se inclinar a uma adoração a Moisés. E Moisés não queria limpar isso. O que aconteceu? Ele perdeu o quê? A entrada da terra prometida. Sabe por quê? Ele se encheu. Tanto que Deus teve que, olha só o que aconteceu, Deus teve que tirar aquele corpo dali e não deixar naquele local, teve que tirá-lo para o povo não entrar em uma idolatria ali, porque se Moisés morre e fica ali, tivesse um túmulo ali, o povo não saía mais dali. Você começa a entender? Vou dar outro exemplo agora de um mestre, Paulo. Preste bem atenção. Paulo é um fariseu poderoso, um fariseu dos fariseus. Quando um homem é um fariseu e depois é fariseu dos fariseus, ele é apto para ensinar. Ele tem a habilidade de ensinar, conhece toda a Torá, os 5 livros primeiro ele conhece de ponta a ponta, ele sabe recitar ponta a ponta, ele sabe falar da história todinha do Egito, ele sabe falar de Abraão, desde o princípio a Isaac e vai vindo. Ele sabe tudo isso. Mas Saulo é aquele homem, recebe uma carta para perseguir o povo de Deus, os cristãos. Olha só como é que é o orgulho. Aquilo ali era pura arrogância. É o mais incrível que é a pura arrogância, a arrogância mesmo. Porque ele nem escutou o mestre dele, que era Gamaliel. O mestre dele assim, não faça isso. Se não for de Deus, você deixa, vai se acabar. Não é isso que Gamaliel fala? Nem isso ele conseguiu ouvir. Ele é um jovem, cheio de gás, querendo mostrar um serviço a Deus, toda a força. Você conhece um jovem assim? João. Senhor, pode tacar fogo. Mas quando ele chegar a certa idade, ele já diz assim, filhinho, se vocês fizerem alguma coisa errada, saiba que existe um advogado, que também é juiz. Você vê, relações, a gente está amadurecendo isso. Talvez nós, quando começamos, queríamos tacar fogo em tudo. Está na hora de a gente quebrar isso, né? E unificarmos. Agora preste atenção, porque eu falei da questão mestre. Eu queria mostrar isso para você entender como Deus teve que segurar esse Paulo. Agora você tem que entender por que Deus teve que segurar Paulo. Porque Paulo, a natureza dele é arrogante. Se você quer conhecer um judeu, você vai ver que a natureza de um judeu já é arrogante. Eles já nem consideram nós. Por isso que Jesus, olha, eu só vou dar um exemplo para você, porque Jesus veio naquele ponto e disse assim, não, eu não posso dar os alimentos que venho dar para os filhos, para os cachorros. Você não escuta essa parte? Porque nós éramos considerados cachorro. Só quero para você gravar esse pensamento. E agora imagina em cima de um judeu, fariseu de fariseu. O que ele pensava de nós? Agora preste bem atenção sobre isso. Eu vou ler algumas coisas para você entender. Temos que ter escritura, né? Porque sem escritura a gente não tem. Está em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 7. Fala assim, ó. Vai. Escute essas frases perfeitas que estão sendo formadas aqui. E para que não exaltasse-me
pela excelência das revelações. Olha só aqui, Paulo está falando assim, ó, para mim não me inchar, para mim não crescer, pelo que eu recebi de revelação. Olha só que Paulo está falando. Foi-me dado um espírito, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Se você fosse um filho de Deus, o que você ia falar sobre isso? Será que Deus está errado? Ele está quebrando o orgulho de Paulo, a arrogância de Paulo, que está entranhada na vida dele. E agora, esse Satanás esbofeteia ele. Escute bem. A fim de me não exaltar. Ah, quer se exaltar, Paulo? Pá, pá, pá. Ah, quer se exaltar? Perseguido. Ah, quer se exaltar? Pedrejado. Ah, quer se exaltar? Prisão. Ah, quer se exaltar? Naufrágio. Você está pensando que é brincadeira de Deus, é? Você está achando, quando você está meio exaltadinho, que acha que é alguma coisa, Deus não vai te dar a rasteira, não? Ele vai te imprimir. Se você é um filho de Deus, Ele vai acabar com a tua vida, apertando tu. Olhe bem, escute aqui. Isso não é brincadeira, isso é a pura verdade. Tem gente que diz aí, alguns homens de Deus aí que fora, diz, não, isso aí foi um espinho na carne, ele foi em tal lugar lá e ficou meio com dificuldade de visão, não podia ver, daí ele orou para Deus. Ah, meu Deus do céu, eu preciso de interpretar isso aqui? Leia, eu não preciso interpretar, porque ele recebe uma revelação, ele próprio diz que Satanás está enfrentando para ele não se exaltar. Olha aqui, acerca da quais 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. O problema está chegando, dificuldade, briga, isso, aquilo. Ele diz: Senhor, ô Senhor, me ajuda, eu vou pregar o Evangelho. É bem isso. Estou pregando o Evangelho, mas parece que a minha vida só é problema. Você percebeu aqui? Daí o que o Senhor fala para ele? O Senhor, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa. Se aperfeiçoa onde? Na fraqueza, irmão, na fraqueza. Sabe por que na fraqueza? Eu fico dependendo de Deus. Enquanto eu não depender de Deus, Deus não pode ser o meu Deus. Então é na fraqueza que nós dependemos dEle. É quando dá uma dor aqui, é quando dá um problema ali, é quando acontece uma coisa aqui, é quando eu perco tal coisa. Daí você lembra de Deus, né? Não é isso? Paulo está lembrando de Deus, 3 vezes orando. Mas Paulo assim, a minha graça. Você percebeu o que ele está falando aqui? Graça. Você estava perdido e a graça atingiu em ti, Paulo. Escute aqui. Vamos mais um pedacinho aqui. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas. Aí está uma chave. Olha, se gloriar na fraqueza. O homem se gloria na conquista, né? Mas não na fraqueza. Tu vê, pode olhar aí. Sou vencedor por causa daquilo, mas na fraqueza ninguém se gloria. E Paulo está ensinando como é que é o caráter de um homem de Deus: se gloriar na fraqueza. É como dizer assim, ó, não, tá acontecendo um negócio assim comigo, mas eu não tinha nada, já não ia mais nada. Deus me ajudou, Deus me guardou, eu não podia fazer mais nada. Você entendeu? É se gloriar na fraqueza, porque você não está gloriando em si, para que em mim habite. Aí que é bom, né? Se eu me glorio na fraqueza, para mim que habite o poder de Cristo. Isso é como fosse dar uma honra. A honra é dele, a glória é dele. Você entendeu? A honra é dele, a glória é dele.
Por isso que tem muito mestre aí que dizem ser mestre. Esse é o problema, dizer não adianta, quem aponta é o Espírito Santo. O problema é quando tu começa a se achar mestre. Eles têm que passar pela escola de Paulo. Vamos ver qual é a escola de Paulo? Você está com a sua Bíblia aberta? 11 Coríntios 11, 24. 11, 24. É na mesma página, eu acho que provavelmente está aí. 11, 24. Olha bem. Olha a escola de Paulo. Será que alguém passou alguma coisa dessa escola de Paulo? Por que Paulo passou? Porque ele recebeu uma grande revelação. Foi tão excelente, tão tremenda que, para não se exaltar, Deus teve que apertar o calo de Paulo. Será que a gente não está recebendo também uma grande revelação, não? Pense nisso, irmão. Escute aqui. Recebi dos judeus 5,40 de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite, 1 dia passei no abismo. Irmão, eu fico pensando, que tipo de abismo é esse, tem vez? Você, não sei se já aconteceu contigo, que chega uma opressão, que você quer se esconder, você não quer ver ninguém, você quer se afundar. Em viagem, muitas vezes, preste bem atenção, em viagem, muitas vezes, em perigo nos rios, em perigo em salteadores, em perigos das minhas nações, que são judeus, né? Em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Olhe bem. Em trabalhos, fadiga, em vigilâncias, muitas vezes em vigias, né? Vigias, culto de vigia mesmo. Agora perceba aqui uma coisa interessante. Em fome não é jejum, e fome não é vontade de comer. Temos que tirar 2 coisas aqui. Eu estou com fome. Tomou café agora e está com fome e vai almoçar meio-dia. Não é fome, né? Fome é uma coisa deliberada no teu corpo que você precisa. É uma necessidade que o teu corpo está sentindo, sofrendo. Tem vezes que a pessoa pensa que fome é porque não almoçou ou não jantou, né? Ele fala: deixa eu achar aqui. Em fome, em sede. Daí aqui ele diz aqui, em jejum, muitas vezes. Você está vendo? Fome, sede, em jejum. Mas este jejum aqui, irmão, é porque ele quer. Ele está jejuando porque ele quer, não é porque está com fome, não. Primeiro, por isso que ele fala assim, em fome. É porque ele não tem um alimento e está passando fome. Em sede, ele não tem a água e está passando sede. Agora ele diz assim, muitas vezes em jejum. Aí é a vontade dele fazendo. A gente tem que pegar isso para não misturar os pensamentos ali, né? Daí ele fala assim, em frio e em nudez. Alguém passou isso aí? Alguém passou uma coisa de Paulo? Talvez algumas pessoas já passaram aqui. Uma dificuldade de fome. Você percebeu que Deus imprimiu uma coisa tão grande em Paulo que ele teve que baixar a posição dele? Daí tem gente que diz que é mestre, mas
é mestre. Mas como é que está a vida dele? Isso é para a gente entender o que está acontecendo, irmão. Paulo, a informação que eu tenho, né? Não da Bíblia, mas ele andou 15.000 quilômetros. Não foi de carro, não foi de avião, mas foi a pé ou de cavalo. Sabe o que é isso? Dá uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes eu saí lá do Rio Grande do Sul e até a última cidade lá e voltar assim no Brasil, assim. Daí a gente começa a entender que Deus, ele usa o homem de uma forma toda especial. Por quê? Ele precisava daquele homem, mas só que Deus tem que tirar a arrogância. E isso ele fez com todos os homens. Por isso que você percebe, todo homem de Deus vai para o deserto. Não o deserto lá do Arábia, não. O deserto das provas, o deserto da vida. Ele passou por um deserto para ser amadurecido naquele deserto, para quando ele poder chegar e dizer, não, eu passei por um deserto. Não para se gloriar, não. Quero ler também, para deixar para vocês, que eu também anotei, Atos 9, no verso 10. Escute bem aqui, ele vai dizer assim, olha só, eu quero mostrar para você como é que Deus trabalha, e Deus pode trabalhar na sua vida. Você tem que deixar, dar liberdade ao Espírito Santo, para Ele trabalhar em sua vida. É porque assim, ó, se eu não estou esperando, se eu não estou buscando, se eu não quero a presença de Deus, como é que Deus vai chegar na minha vida? Não vai. Agora, se eu tenho desejo disso, eu quero estar no arrebatamento, e tenho convicção do arrebatamento, eu sei que Deus trabalha desse jeito, eu sei que Deus se manifesta dessa maneira, aí Deus está compromissado contigo. Parece que tem vezes que a gente tem dificuldade de glorificar a Deus e achar que as pessoas vão rir de ti. Ah, irmão, daí ainda nem entendesse quem é Deus, né? Olha aqui, lá no 9:10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Isso aqui é quase impossível, né? Acontecer hoje, né? Ananias, Rosiclei, Pedro, Geraldo, Carlinho, Disseu, Emílio, Galo. Você percebeu? Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, da cidade de Tarso, né? Chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Aleluia, porque ele é um judeu, ele sabe que tem que orar. Você é um cristão, sabe que tem que orar. Olha o que está acontecendo aqui. Ananias já ficou, Senhor, a visão, falando com ele, diz, eis-me aqui. Mas eu fico pensando um detalhe, escute bem o que vai acontecer aqui. Esse é o detalhe. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Saulo estava recebendo a visão, porque Saulo é um profeta, e está recebendo a visão, Deus está abrindo a visão para ele. Você vai achar um homem chamado Ananias, e punhar sobre ele, ele vai impor a sua mão sobre ele, a mão, para que tornasse a ver. Então Paulo já sabia que Ananias viria e colocaria a mão sobre ele. Agora escute a resposta de Ananias. Será que não é a nossa resposta? E respondeu Ananias, Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quanto mal ele tem feito aos seus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principados, do sacerdote, para prender a todos os que invocam o teu nome.
O que Ananias está dizendo? Ô Senhor, não posso ir lá. É a mesma coisa. Não, Senhor, ele persegue o teu povo. O que Ananias está? Está com medo. Senão eu não ia falar isso para Deus. Está vendo? Isso é nós, irmão. Não pense que Ananias, se eu estivesse lá eu faria isso. Faria. Paulo pegava e acortava o teu pescoço. Tiveram medo do homem chamado Saulo. E Ananias recebeu a visão de Deus e está falando com Deus. E Deus daí entra na condição. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque esse para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E ele lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Deus já disse assim, Ananias, não tema, esse vai ser o vaso que eu vou usar. Pô, Deus tem que chegar ainda e dizer, Ananias, para com isso. Esse vaso eu vou usar ele. E ele vai sofrer pelo meu nome. Daí Ananias, foi, né? Claro. Depois de ele criar coragem, né? Chegou na esquina, olhou. Deve ter todo um processo aí que a gente deve pensar aí muito bem, né? Depois que ele está lá e começa a falar com Saulo, daí ele já vê que é a manifestação de Deus, né? Mas naquele momento ali ele teve uma luta pessoal. É assim que acontece com nós, irmãos. Tem vezes que a gente está numa batalha e a luta vem, daí a gente fica meio bambo, Deus, não, vai para frente, meu jovem, prossiga firme. E parece que a gente dá aquela balançada. Mas Deus está nos amadurecendo. Então você vê o que é uma pessoa que recebe revelação. O que é quando Deus precisa de um homem, ele precisa tirar algumas coisas dele. Por isso que Paulo sofre todas essas ações por causa da questão orgulho. Você consegue agora entender por que existe um monte de mestre aí achando que é muito orgulhoso, começa a falar um monte de coisa, começa a deixar um monte de coisa, alguém dizer que ele é tal isso e tal aquilo, e não repreende? É porque ainda Deus não botou a pressão em cima dele. Porque a hora que ele bota a pressão, ele faz assim, ó. Ele baixa. E nisso, a gente tem uma característica importante que Deus tem nos colocado para sermos a manifestação, a parte importante de Deus. Eu queria até... Vou ler isso aqui, porque eu também li lá. E vocês vão talvez reconhecer isso. Eu li isso aí lá em Itajaí, para dar uma referência a alguns assuntos, né? A gente tem que aprender muita coisa. Quando o Espírito Santo, vou dizer para você, quando o Espírito Santo entra em você, quando você nasce de novo, há uma mudança completa na maneira sua. A tua maneira já não é mais do mundo e o caráter agora é do reino. Eu dei esse exemplo aqui, que até não tem a conexão com essa pregação, mas ela vai ajudar nós a pensar em alguns detalhes. Veja aqui. Você quer saber o que uma pessoa pensa de você? Esse é o irmão Bruna falando. Você quer saber o que uma pessoa pensa de você? Você que é pai, mãe, olhe bem o que ela vai dizer. Observe como eles tratam os seus filhos. Você entendeu isso? Você quer saber como aquela pessoa, se realmente respeita você, como vê você? Você tem que observar como é tratado teus filhos. Não importa se seus filhos são bons ou não são. Você captou aqui? Vamos entender o que o irmão Bruno está falando aqui. Vou ler de novo. Você quer saber o que uma pessoa pensa de você? Observe como ele trata os seus filhos. O irmão Brana disse: se você me ama, você amará os meus filhos. Você está começando a entender? Vamos entrar nesse caminho. Se você quer fazer alguma coisa boa para mim, faça aos meus filhos. Você está entendendo?
bem. Tenho visto jogarem suas águas de lavar rosto em minhas crianças. Olha só. E de rirem enquanto eles fazem isto. Tenho visto agarrarem os meus filhos e sacudi-lo até aparecer com que suas cabecinhas saíssem fora deles. Você acha que... Quando eu vou contar umas histórias nossas, né? Eu só estou te dizendo para você. Você ama aquela pessoa, você vai ser bom para o filho daquela pessoa. Indiferente se ele é bagunceiro, ou, entendeu? Você tem que entender isso. Porque você está respeitando o pai, a mãe. Ele vai dizer... Olha aqui. E depois, ele diz assim, né? Depois de sacudir o meu filho assim para lá, para cá, que a cabeça fica até rodando. E depois saírem em meio ao povo, simplesmente tão espiritual e piedoso quanto pode ser. Mas tenho visto também algumas tratarem os meus filhos maravilhosamente. E eu sei que isto é por causa do seu respeito por mim. Você captou isso? Você entendeu bem isso mesmo? Os irmãos que respeitavam os filhos do irmão Brana, respeitavam por ele. Agora preste bem atenção aqui que ele vai dizer. Ele diz assim: eu aprecio isso mais do que você jamais saberá. Olha o que ele está dizendo. Quando eu vejo você cuidando bem do meu filho, respeitando o meu filho, eu aprecio isso da maneira tão grande que você nem saberá. Olha aqui. A mensagem, essa outra mensagem é o cego de Batimeu. Somos enviados como cristãos, seus discípulos, a honra a ser amáveis e verdadeiros. Isto é, todo cristão faz isto, mostra a cortesia. Você pode dizer tudo o que você queria sobre isso, mas a maneira que você trata os outros mostra o seu caráter e mostra se você é um cristão ou não. Na mensagem Não Tenhas Medo, ele fala assim: sabe, qualquer um que serve o Senhor Jesus é um cavalheiro. Amém, irmão? Amém. Ele não vai se portar mal, ele não vai agir mal, ele sabe como se portar. Se você queria conhecer um cavaleiro, você tinha que olhar para o irmão Brana como ele se portava. Ele abria a porta para as irmãs entrar, ele fechava a porta. Perdemos um pouquinho disso, né? Perdemos. É a correria danada, senão eles batem até a porta na tua cara. Sabe disso? Eu não estou brincando com isso. Perdemos isso. Aquele respeito. Não, a irmã pode entrar primeiro. Dando honra. Não? Opa, pode passar, minha irmã. Olha bem, olha aqui. Daí a mensagem: não tem mais, não tenhas medo, este sou eu. Ele fala assim. E eu quero dizer alguma coisa aqui. Seus seguidores sempre mostram cortesia para todo mundo em sua vida. Você vê que eles estão prontos para ajudar alguém. Portanto, para fazer alguma coisa por alguém mais, seus verdadeiros seguidores. Ele bota assim, ó, seus verdadeiros seguidores. Na mensagem a ele ouvir, ele fala assim: é o seu caráter, a sua conduta que dá a Deus confiança em você. Você agora percebeu que Deus confia em você? Como você age, Deus vai dando confiança, vai dando ter confiança em você. É como Jesus fez. Deus foi vendo confiança em Cristo, passando pelas provas, pela luta. Ele falou assim: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Essa é a confiança em Deus. Quando você mostra um caráter, quando começar a viver a vida cristã, quando vocês têm preocupação de fazer as coisas certas, corretas, apesar que pode errar. Nós somos humanos, vamos errar. Quem faz coisa, erra.
Mas ele não quer fazer isso por magoar ninguém, atrapalhar a vida de ninguém. Não, mas ele erra. Pode pegar qualquer um que faz alguma coisa aqui, se vai ver se não vai errar. Vai errar. Daí ele diz assim, ó. Olhe bem, a ele ouvir. E o seu caráter, a sua conduta que dá a Deus confiança a você. Portanto, ao procurar, isso é bom, irmão. Jovens, ao procurar um cônjuge, não somente procure um bom provedor. Sabe o que é um bom provedor, né? Você, moça, mas procure pelo caráter. Existe a questão de ser um bom provedor. Vamos entender, um bom provedor para o jovem, né? É aquele, não, está bem empregado, tem um bom emprego, tem bom isso, tem bom aquilo, tem isso. Ele vai ser um bom provedor. Daí, irmão Branda, opa, procure por caráter. Você sabe por qual caráter que... Irmão Branda, vou dar um exemplo para o jovem, se você não deu ainda. Vou lá falar com o meu sogro. Meu sogro, tenho um trabalho ali, tenho lutado, não é muito, mas eu amo a tua filha. E se for para lutar, eu vou lutar para cuidar dela. Escute o que ele vai dizer aqui agora. Procure por um caráter. Procure por uma pessoa que você ama estar perto. Seja na riqueza ou na pobreza, na doença, na saúde, até que a morte vos separe. Lembre-se que se você encontrar esse tipo de pessoa, você nunca se separarão, pois vocês são companheiros eternos. Como o irmão Brana coloca isso? Peraí, eu estou casado com a minha esposa, até que a morte nos separe? Sabe por quê, irmão? Vamos entender isso. Ela me ama, eu amo ela. E amor só tem uma coisa que vem de Deus. Então, nós somos eternos. Você percebeu? Muita gente casou pelos olhos de um par bonito de olhos. Isso não vai findar. Porque o findar para a eternidade é por amor. Então, para um casal eternamente namorado, ele vai para a eternidade. Que coisa boa, né? Parece que até a morte nos separe. Não, a gente vai ser eterno. Eu tenho até mensagem que o irmão Brana fala isso, sobre essa questão, que ele diz assim, não, você vai para a eternidade. E isso é bom a gente saber, porque quando um jovem, uma jovem vai escolher um moço ou uma moça, você tem que primeiro olhar o caráter. Qual o caráter? Não é o caráter do mundo, é o caráter cristão. Ele prova para você que ele ama mesmo você de toda maneira. Ele tem que provar isso. Cristo provou como? Morrendo aonde? No Calvário. Por quem? Por sua noiva. Ele pagou o preço. Hoje, irmãos, pais, preste atenção. Existe muito lobo vestido de ovelha. Abra os olhos. Não é a jovenzinha ou o jovenzinho que abriu os olhos. Quem tem que abrir os olhos são os pais. Você entendeu? Vamos ouvir o nosso irmão Galo?